Vim aqui hoje para contar para vocês, para que vocês me conheçam um pouco e para mostrar como a minha trajetória e minha história, com todos os seus personagens e capítulos, contribuíram e ainda contribuem para desvendar os segredos da proteção veicular. Eu sou a Camila Óbice, sou sócia fundadora da Inova Consult, mas já atuo nesse segmento de proteção veicular, de associativismo, há 15 anos. Então tudo começou em 2009, quando eu era colaboradora CLT na AVAP, uma grande associação aqui de Minas Gerais, e eu entrei lá especificamente para o setor de cadastro. Mas na verdade eu fui mais do que isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito curiosa, fui proativa e muito criativa. Então, por conta desses meus atributos, eu era aquele tipo de colaborador que alguém faltou, eu cobria. Era para cumprir férias, né? Era comigo mesmo, né? Naquela época havia também uma movimentação muito grande de associados na sede, já que a gente não era tão informatizado, pela época mesmo, né? E todas as solicitações, elas eram feitas muito de forma manual e não de forma tão eletrônica ou automática como é feito hoje em dia. Por exemplo, o pagamento do boleto, a realização de adesão, vistoria do carro, termo de cancelamento era assinado manualmente também. E eu me lembro de ser muito convocada para reverter cancelamento, para tratar a insatisfação, para resolver problema quando o Excel dava problema ali no caixa, o caixa não fechava. Um outro ponto que nessa época foi fundamental para a Camila de hoje e muito importante era a paixão que eu sempre tive, já naquela época, por sistema. Eu simplesmente via o quanto o sistema ajudava no dia a dia. Só que a confirmação da importância do sistema veio com um erro muito grande da minha parte. Foi minha primeira grande falha e eu nunca vou esquecer. Nem da sensação de frio na barriga, nem a boca seca, o coração acelerado. Naquela época não existia um sistema, como tem hoje o SGA, que sincronizava o produto como assistência 24 horas direto no fornecedor. Naquela época era preciso cadastrar tanto a assistência quanto o terceiro, o RCF, em duas plataformas diferentes. Então, um veículo para ficar ativo tinha que cadastrar. Nem para reativar tinha possibilidade. Tudo era um novo cadastro. E num fatídico dia de 2009, o associado Mário Henrique se envolveu em um acidente com um terceiro e o veículo dele não estava ativo, cadastrado dentro do fornecedor, por um erro meu. Devido ao ótimo relacionamento, que a associação ela tinha com essa terceirizada, eles assumiram o prejuízo. Para ser sincera, até hoje eu fico um pouco surpresa com essa decisão e com o rumo dessa história. Não sei porquê, se foi sorte, se foi Deus, mas em resumo, eu vi na prática que a falta de sistema e de processo podiam levar a minha carreira para o buraco e também a organização que eu representava. Então eu comecei a devorar tudo que o sistema SGA oferecia. Eu era a rainha dos chamados dentro da Inova. Tudo que eu queria, eu abria um chamado, eu pedia. Tanto que na época fizeram um bolão interno na Inova, onde eles apostaram que o chamado de número de bolinha, não me lembro qual que era, seria meu, da Camila da AVAP. E é óbvio que era. Do mesmo jeito que eu era uma referência, que a Inova era uma referência para mim, eu também comecei a me tornar uma referência para a Inova. Eu testava e validava as novas ferramentas, as novas implementações que o SGA lançava na época. E foi assim que foi iniciando a nossa história, Camila e Inova. Só que mais do que isso, aí começou o meu entendimento de processo e sistema dentro de uma operação de proteção veicular. Só que ainda faltava uma visão vista de cima, Aí veio a oportunidade de montar a Sigma, essa grande associação que eu tenho muito orgulho de ter sido a colaboradora número 1 e a cabeça do projeto. Lá eu brinco que eu já era consultora, mas eu não sabia disso, eu apenas não sabia, olhando para trás, hoje eu vejo isso. Fazer uma associação, sair do papel e ganhar vida, aplicar ali o conhecimento da operação, fazer tudo totalmente da minha maneira, alinhando os processos, os sistemas, foi surreal. A gente tinha, na época, já uma rotina muito bem definida e muito bem executada. Desde o arquivo de ficha, que já era feito de forma digital, até o provisionamento do custo de cada evento.
A gente tinha fechamento de caixa, manual, centavo por centavo. Foi um sonho para mim operacionalizar e supervisionar de forma ampla uma associação com diretores tão sérios e tão comprometidos desde o seu início. A gente saiu do fundo de uma locadora e a Sigma hoje é referência. Eu fui a colaboradora número 1, cadastrei o veículo matrícula número 1, abri o evento protocolo número 1 e quando eu saí de lá, a gente já tinha os primeiros 1000 veículos e um time operacional de mais 3 pessoas. E foi lá que a minha mente começou a se abrir e eu comecei a entender que os processos, além de terem que ser informatizados, eles também precisam facilitar a gestão. O sistema não precisa de papel, né? Ele pode ser feito totalmente dentro do SGA. Mais do que para evitar erro, eu precisava também mostrar os resultados e analisar os resultados gerais. Só que ainda me faltava alguma coisa. Saindo da Sigma, eu retornei para a minha primeira associação, para a VAP, para fechar o que eu chamo de ciclo de compreensão do mercado. O terceiro pilar, que era gerenciar pessoas. Eu voltei para lá para ser gerente de 3 setores da associação, uma assistência 24 horas, uma locadora de veículos e da corretora de seguro. Aí já não era só o associativismo, né? A proteção veicular, a associação em si. Era também, eu estava inclusa nas empresas que giravam em torno da associação. E aí era necessário sim contar com muitas pessoas. Mais do que acompanhar ou fazer, eu precisava mostrar resultado. Então eu inventei, dentro da minha mente criativa e proativa, que eu faria mensalmente apresentação de resultados reais, números. Então eu comecei a dedicar 3 dias inteiros do meu mês para tirar relatório do SGA, colocar no Excel, cruzar dados, montar a minha apresentação de resultado mensal. 7 anos de experiência, com 2 associações muito grandes na bagagem. E saindo de lá eu tive um ponto de decisão muito importante. Entregar currículo, retornar ao mercado, que seria bem fácil, dado o meu histórico, meu currículo propriamente dito, ou o que eu chamo de colocar o notebook embaixo do braço e cismar de ser consultora. E se hoje eu estou aqui contando para vocês tudo isso e sendo a Inova Consult, você já sabe qual foi minha decisão. Eu montei a minha primeira empresa de consultoria, a Meta Soluções Empresariais. Eu comecei indo presencialmente e sem muita metodologia. Eu ia no cliente e resolvia. Mas eu resolvia exatamente o quê? O meu objetivo era colocar em prática tudo o que eu tinha aprendido. Padronizar, informatizar processo, eliminar as planilhas, fazer a gestão através de informatização. O SGA era muito grande e muitas coisas que eram feitas em planilha ou outros programas podia sim ser unificado. E eu via a transformação e isso me encantava. Eu conseguia de fato eliminar retrabalho, garantir dados qualificados e permitir gestão. Era isso que eu fazia. Eu compartilhava o meu conhecimento com os colaboradores e com a gestão e isso me movia. E então, em 2020, após ter sido consultora solo por 3 anos, eu me uni ao Grupo Inova. Eu criei, documentei e aprovei a metodologia própria que a gente usa hoje. Eu montei um time de consultoras especialistas e tão apaixonadas, criativas e proativas quanto eu. E hoje a gente replica essa transformação de processo em todo o Brasil. Mas como tudo que é bom ainda pode e deve melhorar, a gente percebeu que não adiantava nada ter processos padronizados, informatizados, se a gestão era muito demorada, se era trabalhosa, se era na base, muitas vezes, da confiança de quem gerava os relatórios e quem transformava os dados em informação e indicador. E assim, unindo o conhecimento de mercado da Inova Consult e toda a expertise de desenvolvimento do Grupo Inova, surgiu o Inova BI. No Inova BI existem muitas informações, muitos indicadores, tudo de forma automática, transacionado por API, sem intervenção humana, atualizados a um clique de distância. Só que mais do que falar, eu vou te mostrar o que é o Inova BI. Vem comigo. Inicialmente eu gosto de destacar sobre a qualidade da base, né? Muito se fala sobre os voluntários regionais ou cooperativas que mais vendem, são até premiados por isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado para ver o quão saudável está essa base.
Nessa visualização aqui do Inova BI, a gente pode verificar, seja por regional, cooperativa, voluntário, cidade ou bairro, essas informações que estão aqui na tela. Então, a quantidade de placas que foram cadastradas dentro de um período que você selecionou, dessas que estão cadastradas, quantas estão ativas, não adianta botar para dentro, tem que manter. O custo com o evento, a quantidade de eventos dentro de cada uma delas, o valor recebido, o valor de evento em relação ao valor recebido, o valor de inadimplência e a média de inadimplência. É muito importante que a gente meça a qualidade da base e sempre nessa visão. E o Inova BI te dá isso de forma muito automática. Uma outra visão muito importante é a evasão da sua base e o respectivo motivo. Então, minha base não cresce, está havendo muito cancelamento, né? Então, por que está havendo cancelamento? É importante definir se é uma dificuldade financeira, se é uma insatisfação e assim por diante. A gente tem que agir no problema, na raiz do problema, né? Não adianta nada eu ver que está saindo muito, reduzir, por exemplo, o valor, achando que esse é o problema, quando na verdade a minha qualidade de serviço está fraca. Então eu preciso identificar o motivo para tratar a raiz do problema, efetivamente. Faturamento e recebimento por vários aspectos diferentes, tipo, categoria, marca, intervalo FIP, estado, cidade. É importante que você identifique cada uma das suas praças. É importante que você identifique se aquele tipo de veículo, se aquele intervalo, se aquela marca, se ele é um bom negócio para a sua associação. Se ficar gerando um relatório diverso para poder analisar isso, é muito trabalhoso e muito possivelmente você não vai encontrar todas as informações de boleto, por exemplo, no nível das informações do veículo, ok? Outro ponto importante, desempenho de produto. Não adianta nada você lançar um produto sem saber o quanto você tem vendido dele, o quanto de veículo já tem esse produto, né, propriamente dito, qual que é o recebimento, qual que é a inadimplência, tanto no nível de cada um dos produtos, quanto do grupo como um todo. Então, quanto eu recebo de taxa administrativa dentro do período? Quanto que eu recebi de assistência, de rateio, de proteção de terceiro? E cada um dos produtos, né, propriamente dito, cadastrado dentro da sua base. É muito importante que você acompanhe e identifique qual produto está dando melhor entrada de dinheiro, ok? Outra informação muito importante agora é a saída. No anterior a gente viu como entra. A gente precisa identificar aqui, a partir de um plano de contas muito bem estruturado, como está saindo esses valores. Então, quanto eu tenho gasto de despesa pessoal, quanto que eu tenho gasto de assistência 24 horas, entradas versus saídas, que é uma outra análise muito importante, quanto que tem sido minhas despesas por cada uma das cooperativas, qual que é o fornecedor que mais demanda recurso financeiro, tudo isso numa visualização muito simples. Outra questão importante é a gestão de evento, então tudo mastigado, número de evento por custo, por tipo, por motivo, por situação, por intervalo, para você identificar qual que é o seu público que mais te dá, digamos assim, um prejuízo financeiro. Pode ser de acordo com cidade, uma região, né, propriamente dita, cidade ou bairro, um tipo de veículo, e aí você consegue acompanhar também a sazonalidade, tanto relacionado à quantidade quanto ao custo. E assim você se provisiona mais assertivamente quanto a questões financeiras. Crescimento mensal da base, então qual é a quantidade de itens ativos e a taxa de crescimento, caso haja taxa de crescimento. Se a sua base estiver encolhendo, você pode identificar aqui através desse gráfico, desse indicador, qual que é a sua taxa, né? Então ele leva em consideração os itens ativos no primeiro dia do mês, mais a variação. É muito importante que você identifique a sua taxa de crescimento ou de encolhimento real. Churn, então é importante identificar também qual que é o percentual de cancelamento da sua base. Lembrando que churn não leva em consideração inadimplência. Então ele calcula aqui mensalmente, ele vê a sua sazonalidade e ele vê a sua média geral, para que você tenha, sem precisar tirar vários relatórios de várias telas, cruzar várias informações, você consegue tudo através do cálculo do churn de forma automática. Retenção, então no determinado mês, né, desse ano, dos associados que entraram, quantos permaneceram no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Isso é muito importante para que você identifique qual que é o tempo médio de permanência
do seu associado dentro da base e também, por exemplo, que você meça o sucesso de alguma campanha, para que você identifique qual que é o mês que mais sai associado da base. Tudo isso também mastigado como todo o restante do Innova BI. Ticket médio mensal, então quanto você tem recebido por categoria, intervalo FIP, marca, estado, para que você identifique também a persona, quanto isso tem gerado de valor para a sua associação, valor financeiro, obviamente. Inadimplência, então quanto tem ficado de inadimplência no final do mês, atualmente, para você identificar se você tem conseguido reduzir, e tudo isso também por tipo, categoria. Então, quando você vai analisar o resultado de uma base, você tem que analisar tanto de uma forma ampla quanto de uma forma detalhada. Então, o BI vai te ajudar também em todos esses indicadores por vários aspectos diferentes. Gestão orçamentária. Qual que é o percentual de tudo que eu gasto que está relacionado a evento, administrativo, tudo conforme estiver configurado o seu centro de custo, o seu departamento dentro do seu MGF. É importante dizer que o BI, além de te dar um indicador de resultado, eu brinco que ele também é um dedo duro do processo. Então, aqui dentro do meu MGF, já que o BI está me dizendo que 91% não está vinculado a um centro de custo ou um departamento, eu sei que o processo do meu setor financeiro está falho. Não pode haver despesas lançadas sem um centro de custo atribuído. Então, o BI ele também auxilia na análise da qualidade do processo de cada um dos setores da sua associação. E hoje, março de 2024, é assim que as informações estão no Innova BI. Mas a gente está sempre se atualizando e no próximo mês pode ter certeza que essa ferramenta estará bem diferente e muito mais completa. E olhando até aqui, recontando essa história para você e com a ótica de empresária que eu tenho hoje, eu tranquilamente chamaria a Camila de 15 anos atrás de intraempreendedora. Esse é um termo bem recente, mas que para mim nada mais é do que a definição de um CPF que fez o que precisava ser feito para que o CNPJ que ele representa tenha o resultado planejado. E assim, desse modo, cresce a pessoa e também cresce a empresa. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês e aproveito para convidar para que me sigam nas redes sociais, @CamilaObice e @InovaConsult. Te vejo no mercado.